Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço agora do segundo trimestre de 2023 já divulgado, lá pelo site da CVM, na relação com investidores, no próprio site da empresa. Estamos falando aqui da Neo Energia SA. E a Neo Energia SA, que já havia passado aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Adenísio Fonseca. Grande Adenísio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Neo Energia foi o Davi Nistarda. Davi, grande Davi, também junto conosco. Muito obrigado, Davi, pela participação. Marcos Pereira também, o Marcos Pereira sugeriu a Neo Energia, a quem eu agradeço imensamente, e ao Maimal também participando aqui junto conosco. Valeu, muito obrigado pela participação de todos vocês. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas para que possamos entender os números da Neo Energia, e aquilo que nós sempre falamos aqui no canal, é que os números traduzem tudo aquilo que a empresa faz durante a sua trajetória. Razão pela qual é fundamental nós entendermos todo o andamento da história da empresa, até para podermos entender o que os números querem nos contar. E no caso da Neo Energia, nós temos que voltar lá na década de 90, quando nós tivemos todo aquele processo de privatização, principalmente no setor de energia no Brasil, e aí veio um grupo espanhol, Iberdrola, veio para o Brasil justamente esperar ali um momento de participar das privatizações. E já no ano de 1997, adquire dentro desse processo de privatização a Cosern, lá do Rio Grande do Norte, e a Coelba, da Bahia. E aí, então, já coloca o seu primeiro passo no setor de energia aqui dentro do Brasil. Já no ano de 1999, eles também inauguram a sua primeira hidrelétrica, que é a Itapebi. Já no ano de 2000, adquire também, através da privatização, mais uma companhia de energia lá do Nordeste, a CELP, lá de Pernambuco. E aí, com isso, então, a empresa já começa a se espalhar dentro do setor de energia no Brasil, primeiro lá na região do Nordeste. Já no ano de 2004, aí a Iberdrola passa a ser chamada aqui no Brasil como Neo Energia. Então, o nome Neo Energia, ele começa no ano de 2004. No ano de 2005, daí participa de diversas licitações para hidrelétricas e para PCHs. E aí começa a investir pesado também em PCHs. E aí também constitui uma outra empresa, que é a Afluente Geração e Transmissão de Energia. E aí já estava atuando com geração, transmissão, distribuição e também com comercialização de energia, praticamente em todas as áreas ali relacionadas à energia aqui no Brasil. No ano de 2006, também entra em operação seu primeiro parque eólico. E aí depois, na sequência, continua investindo em novos parques eólicos e também mais unidades geradoras através de PCHs. No ano de 2010, passou a participar também na usina de Belo Monte, tendo ali no começo ali uma participação de 10%, depois daí ampliando a sua participação na Belo Monte. E daí, na sequência também, em 2010, adquire mais 9 parques eólicos. E aí começa todo um processo de investimento maciço nos parques eólicos, ampliando a sua participação dentro dos parques eólicos. No ano de 2017, aí também eles adquirem uma outra empresa do setor de energia que não estava bem no Brasil, que era a Electro Holding. E aí a Electro Holding passa a fazer parte agora da Neo Energia. Até que no ano de 2019, a Neo Energia abre o seu capital aqui no Brasil, faz o IPO e com a entrada de recursos continua todo o processo de ampliação da sua atuação no Brasil, principalmente nas PCHs, parques eólicos. E aí, daí no ano de 2020, adquire também a SEB Distribuidora de Brasília, que é a parte de distribuição de energia elétrica em Brasília. E no ano de 2020 também investe na geração de energia solar na Paraíba, montando a sua usina de energia solar lá na Paraíba. E com isso, hoje, a Neo Energia ela tem no Brasil 7 hidrelétricas, 44 parques eólicos, uma usina de energia solar, 18 transmissoras de energia e já tem a sua presença espalhada em 18 estados aqui no Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da Neo Energia,
Trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22, uma sequência histórica para a gente poder avaliar o desempenho da empresa e o balanço agora do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Neoenergia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Neoenergia referentes a 2019, 2020, 21, 22 e agora do dia 30 de junho de 2023, as informações mais atualizadas da empresa. E através dos números vamos entender o que é a Neoenergia. A começar pelo ano de 2019, onde ela registra no seu ativo, o que é seu ativo? Tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. 54 bilhões de reais de ativos, de bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. Grande parte desse valor, quando se trata aqui de empresas na área de energia, eles são os chamados ativos de concessão. E o que é um ativo de concessão? Quando você tem uma concessão para explorar um determinado serviço na área de energia, esse direito ele tem um determinado prazo de duração. Enquanto tem esse prazo de duração, então a empresa tem esse direito de explorar e esse direito ele passa a ter um valor econômico, que ele vai sendo amortizado a cada ano à medida que o tempo vai passando e o direito ele vai ficando cada vez menor. E esse direito, os chamados ativos de concessão, os ativos financeiros de concessão, em algumas empresas ele é lançado aqui, ó, no realizável a longo prazo, onde nós temos aqui uma grande parte desse valor lançado aqui. E temos também dentro do intangível esses direitos também registrados no intangível. E no caso da Neoenergia, nós temos aqui ágios nas aquisições que a empresa veio fazendo no decorrer do tempo e novas concessões que ela vem conquistando. E aí, então, consequentemente, essa parte aqui é chamado de um ativo fixo da empresa, que é toda a estrutura que a empresa utiliza para poder gerar a sua receita e, consequentemente, gerar os seus resultados. E na parte de cima, o ativo circulante, agora nós temos o capital de giro. São os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura física. E esses recursos lá em 2019 totalizavam 12.931 milhões de reais, sendo que a empresa tinha 4 bilhões em caixa, 5 bilhões e 718 em contas a receber. Naturalmente que a empresa não tem estoques, ela não tem produtos para vender, ela é uma prestadora de serviço, ela vende um serviço. Já no ano de 2020, a Neoenergia pula aqui para 66 bilhões de reais. E desses 66 bilhões de reais, ela continua investindo em novas fontes de geração de energia, de transmissão, e esses ativos, esses direitos de concessão, eles vão aumentando. E o capital de giro foi agora para 14 bilhões 977 milhões. Aumentou praticamente 1 bilhão a posição de caixa da empresa em 2020. Também tivemos aqui um aumento do contas a receber, que foi para 6 bilhões 187 milhões de reais. Nos outros créditos, aqui geralmente as empresas lançam os tributos a recuperar e também quando se coloca algum ativo à venda, esse ativo à venda é posto aqui nos outros créditos. No ano de 2021, a Neoenergia agora é de 85 bilhões de reais. E reparem que continua aqui, ó, realizava a longo prazo pula de 23 para 32, para 40, o intangível de 9 para 9 e foi para 12. Então a empresa continuou sua política de investimentos. E o capital de giro pulou para 21 bilhões 780 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa 5 bilhões 627 e o contas a receber 8 bilhões 626. Ao chegar em 2022, tá aqui, ó, 92 bilhões é um ativo da Neoenergia e continua aqui os investimentos. Então veja que a empresa ela vem numa constante política de investimentos. E o capital de giro praticamente estável com 21 bilhões e meio. 6 bilhões 901 é a posição de caixa, 7 bilhões 805 milhões de reais o contas a receber. 6 meses depois, a Neoenergia agora é de 96 bilhões de reais. E dos 96 bilhões de reais, agora quem aumentou foi o capital de giro, que foi para 26 bilhões 877 milhões. Diminuiu aqui um pouquinho o caixa equivalente para 6.317, também aqui uma estabilidade no contas a receber com 7.980 e aumentaram os outros créditos devido a ativos postos à venda pela Neoenergia. Então o que nós observamos da Neoenergia? Que é uma empresa que vem numa crescente, 54, 66, 85, 92, 96 e ela vem investindo cada vez mais dentro da sua estrutura de geração de receitas.
Naturalmente que para fazer tudo isso aqui precisa de dinheiro, e o dinheiro ele vem de dois caminhos, do capital próprio registrado pelo patrimônio líquido e do capital de terceiros registrado pelo endividamento. E o endividamento lá em 2019 era de 34 bilhões, praticamente 35 bilhões de reais, com 64,5% o peso da dívida, sendo que a maior parte da dívida sempre aqui, ó, no longo prazo. Já no ano de 2020, o endividamento pula para 44 bilhões de reais, 67,6% o peso da dívida. No ano de 2021, o endividamento vai para 61 bilhões de reais e agora 71,8%. Então reparem que esse crescimento que eu mostrei há pouco para vocês do ativo, ele vem sendo feito uma grande parte aqui, ou a maior parte, através da utilização de capitais de terceiros e, consequentemente, configurando a chamada alavancagem financeira, onde a empresa alavanca a sua atividade, os seus negócios, através da utilização de capital de terceiros. Em 2022, a dívida fecha com 65 bilhões de reais, 70,8%, e agora, 6 meses depois, em junho, a dívida é de 68 bilhões de reais, 71%, sendo que, naturalmente, a maior parte sempre aqui, ó, no longo prazo. Então tá aqui, você vê um endividamento de 64, 67, 71, 70, 71, praticamente estável nesses de 2021 para cá. Então, através desse capital de terceiros é que a empresa vem aumentando a sua estrutura de funcionamento. Tudo isso aqui para gerar resultados. E quais os resultados gerados pela Neoenergia? Aí são observados aqui na demonstração de resultados do exercício. Em 2019, o faturamento 28 bilhões, em 2020, 32 bilhões, em 2021, 43 bilhões, em 2022 estacionou 42 bilhões 787 e agora, 6 meses depois, fecha com faturamento de 22 bilhões acumulados até junho. Projetando aí para 12 meses, seria praticamente o dobro disso aqui, iria para 45 bilhões o faturamento da Neoenergia nesse ano de 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido, 2 bilhões e 300 lá em 2019, 2 bilhões e 900 em 2020, 4 bilhões em 2021, 4 bilhões e 700 em 2022 e agora em 6 meses vem acumulando aqui um lucro de 1 bilhão 980, projetando 4 bilhões de lucro para 2023. Até uma das razões da queda, quando da divulgação do balanço da empresa, as ações acabaram caindo um pouquinho devido justamente ao quê? A queda do lucro. Por que a queda do lucro? Nós vamos observar aqui nessas linhas que o custo que era de 77, 76, 74, 70, 70, o custo ele vem se mantendo estável. A despesa operacional 74, 78, 7, 73, 78. A despesa operacional subiu de 2021 para cá. Então, com o aumento da despesa, o lucro cai. E aí o outro fator determinante foi principalmente essa linha aqui, ó, resultado financeiro. 4,7, 3,2, 5,3, 8,9 e 11,4%. Então vejo que aumentou muito a despesa financeira da empresa até em função justamente do seu endividamento e justamente em função da elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Então fez com que a despesa financeira crescesse bastante, o que acabou diminuindo o lucro e, consequentemente, diminuindo a margem da Neoenergia. Mas para que possamos entender como que está a situação da Neoenergia, trago para vocês nesses gráficos aqui alguns indicadores, como a liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral, ela serve para quê? Justamente para a gente medir qual é a folga financeira que a empresa possui, como que está a sua base financeira em relação às suas dívidas. E aí, quando nós temos ali na liquidez geral um índice que ele começa com 1,04 lá em 2019, vai para 1,06, cai para 1,01, 1,05, 1,07, praticamente uma linha de estabilidade na liquidez geral, mostrando o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,07. Paga, não é uma folga financeira, mas enfim, o que ela tem? Ela paga as dívidas dela tranquilamente. Não trabalha com folga financeira e também não trabalha com aperto financeiro. Já a liquidez corrente, ela mede só o curto prazo, só o dia a dia da empresa. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 1,35, cai para 1,25, cai para 1,09, sobe para 1,17 e agora em 2023 fecha com 1,10. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$1,10.
Também é porque ela paga tranquilamente suas dívidas. Não é uma empresa que trabalha com folga financeira, mas também não tem aperto financeiro, trabalha com caixa bem equilibradinho. Já o endividamento geral, nesse outro quadro aqui, temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Neoenergia, que sai com 64,5% lá em 2019, sobe para 67,6%, sobe para 71,7%, no ano de 2022 recua um pouquinho para 70,8% e agora fecha com 71%. De tudo que a empresa tem, ela deve 71%. Nesse outro quadro, temos aqui alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Começando pela margem líquida. O que é a margem líquida? De tudo aquilo que ela gera de receita, ela tem que pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. E sobra líquido e limpo 8,1% lá em 2019, 9,1% em 2020, 9,4% em 2021, 11,2% em 2022 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 8,7%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa, 8,7%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele mede qual é o retorno que a empresa tem sobre tudo aquilo que foi investido. Ao se colocar valores dentro do ativo da empresa, é para gerar resultado. E quanto que gerou de resultado nesses respectivos anos? 4,3% em 2019, 4,4% em 2020, 4,7% em 2021 e 5,2% em 2022. Ao fazer todos os investimentos dentro da atividade, a empresa gerou um ganho de 5,2%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico que nós temos ali à direita, é o ganho do acionista. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Neoenergia. 12% em 2019, 13,5% em 2020, 16,8% em 2021 e 17,8% em 2022. Ao ter as ações da Neoenergia, os acionistas tiveram em 2022 um ganho de 17,8%. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da Neoenergia? R$ 23,07, isso com base no patrimônio. Mas para você comprar uma ação da Neoenergia hoje, você vai pagar mais barato, você vai pagar R$ 20,89. Então repare que o valor de mercado está abaixo do valor que a ação efetivamente vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,91, mostrando que as ações da Neoenergia são comercializadas com deságio de 9%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 3,89, o que gera uma rentabilidade para o acionista de 18,62%, com base no valor de mercado. Já os dividendos por ação, esse ano de 2023, a Neoenergia já distribuiu R$ 1,15 a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 5,37, mostrando que ao comprar as ações da Neoenergia, os acionistas vão levar em torno de 5 anos e meio aproximadamente para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 16,2% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. E o tag along da Neoenergia é de 100%. Isso quer dizer que se a Neoenergia for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Nesse quadro aqui, nós temos um gráfico extraído do Google, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Neoenergia desde o IPO lá em 2019, quando a ação foi lançada praticamente a R$ 16. E tão logo ela foi lançada, ela já começou a disparar, ela foi para R$ 20. Ao entrar em 2020, atingiu seu maior valor, R$ 26,70. Vindo a pandemia, daí você vai ver aquela queda ali logo na sequência, onde a ação ela despenca para R$ 14,90. Depois ela sobe um pouquinho, entra na metade de 2020 com R$ 21, cai novamente e aí ela começa praticamente ali a trafegar entre 17 e 18 reais durante todo o ano de 2021, mas sempre ali com uma tendência de queda, tanto é que vai chegando no final de 2021 com as ações cotadas a R$ 14,70. Durante 2022 também as ações elas tentam em determinados momentos uma subida, batendo ali em R$ 18,
cai novamente, e daí ao entrar em 2023 a gente vê ali uma tendência de alta, né? No finalzinho do gráfico, você vê que a ação ela começa a subir, só que agora, claro que teve essa pequena queda em função do balanço, né, divulgado, mas ela fecha nesse último dia 26 de julho, quando da gravação desse vídeo, com a cotação na faixa de R$ 20,89. Então, por esse quadro aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Neoenergia SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor de energia, Neoenergia SA, né, uma das primeiras empresas aqui também a divulgar o seu balanço nesse segundo trimestre de 2023. E à medida que os balanços forem saindo, aí a gente vai já trazendo os demais balanços aí, já que temos aqui uma infinidade, né, de solicitações de empresas, e às vezes demora um pouquinho até para atender, até porque a lista é grande. Então a gente vai uma por uma ali, mas vamos atendendo todo mundo, fica tranquilinho. Mas também, caso você queira desenvolver todo esse processo de análise, é muito fácil, é muito simples. Inclusive nós temos o nosso curso lá na plataforma Hotmart, curso de análise e balanço para investimentos, onde nós explicamos para vocês como que faz toda essa montagem, as planilhas, como que nós fazemos a interpretação, o que o balanço quer nos contar, o que a DRE, Demonstração de Resultados de Exercício, quer nos contar e como que nós avaliamos. E aí, tanto através dos indicadores, como também dos indicadores relacionados às ações, para que você possa ter uma noção se uma ação é cara ou barata num determinado momento. Caso queira evoluir um pouco mais, também temos lá na Hotmart o curso de Valuation, onde você também pode aprender a avaliar o valor de uma empresa e, consequentemente, de uma ação. E tudo isso você aprende com custo muito baixinho e com todo o material de apoio, e além, claro que naturalmente, nós aqui à disposição para tirarmos as dúvidas que porventura você possa ter dentro dos cursos. Mas com certeza, através dos cursos você vai ter uma ideia bem interessante, você mesmo vai poder fazer as suas análises, porque o importante, o que é? É nós entendermos o que nós estamos fazendo na hora de comprar ação, de fazer um investimento, saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos comprando, se vale a pena, se não vale a pena, e tudo isso se faz através de pesquisas, né? E através dessas pesquisas nós vamos fazer investimentos de forma consciente, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E só assim é que vamos construir o nosso patrimônio para lá na frente termos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.